resistir mesmo quando o inimigo parece maior, que nos faz esperar por um milagre mesmo contra todas as evidências. Fé na palavra que sai da boca de Deus, que alimenta e faz viver. Fé que moveu homens no passado numa caminhada em busca do sobrenatural. Fé que transmitimos, que sentimos, que nos apoiamos, que nos leva a orar. O justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele, diz o Senhor. Assim é a Rede Melodia. Rompemos em fé. De segunda a sexta, você tem um encontro com o Debate Melodia. Os temas mais polêmicos e atuais discutidos à luz da Bíblia. Através do programa que é um verdadeiro seminário no ar. Debate Melodia. Você vai ouvir pastores de diversas denominações, emitindo opiniões que podem esclarecer, polemizar e até mesmo questionar suas convicções. Debate Melodia, com Gilaelson Santos e convidados. As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia. Olá, gente amiga, bom dia! Segunda-feira, 7 de março de 2022. Voltamos para o nosso debate. Sempre um debate interessante a ser discutido à luz da Bíblia. Agradecendo desde já a sua audiência conosco, 87,9 FM. Essa é a nossa frequência, mas para você que prefere assistir o debate, estamos ao vivo nas plataformas YouTube e Facebook, Melodia Conquista, assim você encontra a nossa emissora, tá certo? Fique à vontade para interagir conosco aqui na Melodia. Estamos juntos há quase 14 anos em Cristo, dias melhores virão. Muito bem, na manhã desta segunda-feira, começando a semana, estou recebendo o missionário Flávio Santos, Igreja Brasil para Cristo. Bom dia, Flávio. Bom dia, Gilaelson, bom dia aos ouvintes, bom dia aqui aos meus companheiros aqui da mesa. Que seja mais uma manhã produtiva, em nome de Jesus. E conosco também missionário Vitor Augusto. Augusto, bom dia. Gostaria de saudar a todos os ouvintes e aos meus irmãos que estão aqui dividindo a mesa comigo, o pastorzão está aqui sempre com a gente, e o meu amigo Flávio, Gilaelson também, com a paz do Senhor, que Deus possa nos abençoar e nos guiar e nos iluminar em mais um debate. Amém. Muito bem. Conosco também o pastor Valverde, Igreja Batista El Chamar. Bom dia, pastor. Bom dia, meus queridos ouvintes. Bom dia, amigos da mesa. Me sinto muito feliz quando eu estou com esses jovens tão brilhantes, tão cultos, né? E tão cheio de Deus aqui para debater essas coisas. É muito bom compartilhar a mesa, eu me sinto mais jovem. Pastor Gilaelson. Eu queria mandar um abraço aí para o pessoal da igreja do terceiro congresso submestre, pastor Elber Marques, lá na Rua do Corcovado, né? Então, estamos lá dia 29 agora dia 29 de maio, e também para a minha Igreja Batista El Chamar, nosso irmão lá, o pastor Alan, que está nos ouvindo, Alan Batista, que Deus abençoe a todos, minha esposa, e o Teologia Íntima. Vocês desculpem que é tanta gente que me pede para mandar abraço, que aí eu tenho que sair falando bastante rápido. Gente famosa é assim. Vamos então iniciar o nosso debate orando. Eu vou pedir ao nosso querido irmão Vitor que apresente o nosso debate ao Senhor. Senhor Deus, eterno e soberano Pai, aqui estamos mais uma vez na Tua presença, Amém. Senhor Jesus. Nos despindo, Senhor Jesus, de tudo que nós somos ou pensamos ser, Senhor Deus. Queremos nos arrepender e pedir perdão pelos nossos pecados, as nossas falhas, iniquidades e transgressões, Senhor Jesus. Tenha misericórdia de nós
e nos use, Senhor Jesus. Fale em nós e através de nós, Senhor Jesus, em mais essa manhã, Pai. Em nome de Jesus, é o que te pedimos e te agradecemos mais essa oportunidade. Em nome de Jesus, amém. Pesquisa do dia. E em nossa pesquisa do dia, estamos perguntando assim hoje, olha só. É possível ser cristão sem ir à igreja, sim ou não, missionário Flávio? Sim. É, pai? Só que eu vou concluir depois, né? Eu lhe falei em off que ia ter debate. Foi só para ver a cara do pastor Valverde. Vitor, sim ou não? Pensando bem... Sim ou não? Sim. Eu vou concluir também assim como meu irmão Flávio. A cara de Gilael. Rapaz. Pastor Valverde. Eu vou discordar, porque eu nem quero conclusão. Porque a conclusão ajuda no debate. A discussão é essa, né? Mas não é possível não, porque crente se alimenta da palavra. Então não. Muito bem. E você do outro lado pensa o quê? Será que é possível ser cristão sem ir à igreja? Vá lá no site melodiaconquista.com.br e vote para nos ajudar na pesquisa de hoje, tá bom? Debate Melodia. Bom, só deixando claro aqui, e toda vez que a gente toca nesse assunto a gente tem que explicar que é contraditório falar ir à igreja quando nós somos a igreja, né? Na verdade é porque o templo acabou se apoderando, né, desse título de igreja também. Isso. Mas na verdade o debate quer perguntar se é possível ser cristão sem congregar no templo com os irmãos. Bom, é isso que nós queremos saber, tá bom? Então, fique à vontade para você participar, lembrando que no YouTube e também no Facebook você pode curtir, compartilhar e comentar a nossa transmissão. Fique à vontade, tá bom? Debate Melodia. Vamos ao caso comum, aspas. Acredito na igreja que foi instituída por Jesus, que tem falhas por ser composta por gente falha, mas que tem uma missão a ser cumprida. Convivo com gente que se afastou da comunidade por problemas relacionais e escolheu dizer que professa a fé sem congregar. A minha irmã, que me evangelizou, não vai mais à igreja, porém ainda diz ser cristã. Fecha aspas. E aí, é possível ser cristão sem ir à igreja? Vamos discutir esse tema agora no Debate Melodia. Debate Melodia. Bom, Flávio, você viu aí o caso comum, né? Um exemplo aí, e são tantos os exemplos, né? Pessoas que se machucaram, pessoas que se feriram, pessoas que tiveram atritos, pessoas que se afirmam que se decepcionaram, que estão magoadas e que não congregam mais, porém afirmam crer em Jesus e afirmam estar seguindo a fé. E aí? É possível? Sim, só que eu vou abrir um parênteses. Um policial fora do batalhão, ele não deixa de ser policial. Mas ele precisa ir no batalhão para ele pegar a farda, pegar a arma. O fato de ser cristão não depende de ir ao templo, depende de eu estar em Cristo. A gente tem que deixar bem claro isso. Ser cristão não é frequentar um templo, é estar em Cristo. Só que o cristão, ele precisa frequentar o templo. Porque quando você se reúne com pessoas que têm a mesma fé, você é fortalecido. Então, eu só digo que é possível ser cristão sem ir ao templo, porque Cristo pode estar na pessoa, sem ela ir. Só que me entenda, que você que é cristão, você tem que congregar. A Bíblia deixa claro isso. Que eu digo, porque tem raríssimas exceções, né? Talvez você está num país que não tem igreja evangélica. Então, você pode ser um cristão num país desse, sem congregar. Mas, se tratando de Brasil, você precisa ir ao templo. Você tem que estar reunido, a sua fé é fortalecida. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Você escuta um testemunho e a sua fé é edificada. Se você fica em casa, não congrega, você não tem a mesma fé. A sua fé não é mais a mesma. A sua motivação para buscar Jesus não é mais a mesma. Você fica meio que um animal perdido na selva. Então você vira presa fácil.
Então, assim, Cristo te acha em qualquer lugar, mas o cristão em si, ele tem um lugar que eu posso dizer, entre aspas, que a gente consegue encontrar Cristo mais fácil através do congregar. E eu quero deixar bem claro que o congregar salva vidas. O fato de você congregar tem um poder sobrenatural de tirar a depressão do meio do povo, o desânimo do meio do povo, de a sua fé ser fortalecida. Mas Jesus não disse a samaritana que não tem lugar? Só que ali o contexto era diferente, né? Era o fato de ter aquela guerra, já tinha uns 1000 anos, que um dizia, o lugar certo é lá. O outro dizia, o lugar certo é aqui. Por isso que Jesus disse, não é nem lá e nem aqui. O Pai procura verdadeiros adoradores. E aí entra aquela questão de... Jesus disse assim, vocês estão brigando por besteira. Mas no meio dessa briga, se vocês descobrissem quem é que fala com vocês, vocês iam tomar da água certa. E eu costumo dizer assim, que assim como um policial, ele precisa ir no batalhão, nós cristãos precisamos ir ao templo. Lá no templo eu costumo dizer que é tipo um quartel-general, né? Onde a gente recebe armamento, onde a gente recebe uma visão para a gente voltar, até porque a palavra igreja é eclésia, né? E é tirados para fora. Então, ser igreja não é dentro do templo, ser igreja é lá fora. É fortalecendo quem está fraco e trazendo para o nosso quartel-general. Então, essa é a grande importância para mim da gente congregar. Tá. Muito bem. Vitor Augusto, bom, eu citei aqui a questão da samaritana, Jesus disse, não é lá nem cá. Então, onde é? Jesus não fundou o templo nem... Onde é? Olha, Edilaelson, assim como foi dito pelo irmão Flávio aqui, o lugar correto, a gente vai ver que a Bíblia aponta para o templo. Tanto que, só fazendo um acréscimo com a fala do meu irmão, não que tenha faltado nem nada, não, mas só acrescentando. Mas você percebe no livro de Êxodo que Deus ele estabelece um tabernáculo. É porque Deus ele precisava de um lugar para se manifestar? Não. De forma alguma. Da mesma forma, Jesus, quando ele diz isso, não é que ele está dizendo que ele precisa de tal lugar para ele se manifestar. Jesus ele se manifesta onde estiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome. Esse é o conceito básico de igreja. Óbvio que a gente está falando também de famílias de fé que já estão constituídas. Não estamos falando, né? Igual ele falou, no princípio de alguns países que sofrem a perseguição contra o cristianismo, não há uma possibilidade de você ter uma igreja com 100 pessoas. Você abrir uma igreja com 100 pessoas. Entende? Então, só voltando, não é porque Deus ele tinha a necessidade de um lugar, mas porque o povo ele tinha a necessidade de se deslocar a um lugar para falar, eu estou indo adorar a Deus. Nós hoje na aliança, na Suprema Aliança, na Aliança de Cristo, na Aliança da Graça, nós temos essa possibilidade de adorarmos a Deus e prestarmos um culto para Ele com a nossa própria vida, onde quer que estejamos. Só que é necessário com que congreguemos. É muito necessário. É de extrema necessidade, porque a gente vai encontrar no livro de João, capítulo 15, Jesus falando, eu sou a videira e vocês são os ramos. Como que eu sou o ramo e eu não estou congregado a uma árvore? A partir desse momento, um galho que a gente sabe que a gente tira da árvore, ele vai o quê? Ele vai secar e vai morrer. Da mesma forma, o cristão desligado da comunhão, desligado da congregação, a sua fé, ela vai se esvair. E, consequentemente, ele vai morrer, vai deixar morrer a sua fé. A gente vai ver também o escritor de Hebreus dizendo no capítulo 10, versículo 24, não deixando de congregar, como é o costume de muitos. A gente estava até conversando sobre isso aqui em off, e a gente vai perceber justamente isso. A Bíblia ela tem todas as diretrizes para que você congregue. Independente da sua denominação, entende? Independente da sua denominação, o importante é que você busque a Cristo e busque conhecê-lo, assim como a palavra dele diz. Conhecei e prossegui em conhecer. Então eu acredito que não exista lugar correto, porque Paulo e Silas estavam presos. Mas ainda assim eles buscaram a Deus e viram ali o manifestar de Deus naquela prisão. Então não existe um local para se dizer bem assim, tal lugar não é adequado para mim poder orar, tal lugar não é adequado para mim poder adorar a Deus. Não. Mas existe um lugar para que você congregue esteja em comunhão com os santos e com os salvos.
Muito bem, 11 horas e 21 minutos. Para você que chegou agora, nós estamos discutindo aqui esse tema, se é possível ser cristão sem ir à igreja. Claro que nós estamos falando de ir ao templo, né? Pastor Val, Atos 2:44. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Será que nós não estamos, às vezes, falando assim a coisa correta da forma errada? Será que a exigência não é estar juntos e a gente fala que é templo? Porque muita gente está congregando juntos, mas não está no templo. Que é justamente essa turma aí como é que fala? Dos desigrejados que acabam congregando também, né? Eles falaram que não quer instituição, São muitos, viu? mas acabam também institucionalizando, Sim, né? fazem dentro de si instituição. E escolhe um local que não é o templo para congregar. Mas e aí? Tem que ser obrigatoriamente o templo? Como é que é? Ele antecipou o pastor Gilaelso, de tantos anos fazendo debate e melodia. Quando você vem com uma coisa e ele já sabe que você vai cair na armadilha dele, ele vai e antecipa o versículo, antecipa a palavra para te pegar. E essa palavra em Atos 2, ele é um mestre no debate, ele é um mestre para intermediar esse debate. Essa palavra aí é uma que eu ia falar aqui com vocês agora, né? Não deixe de congregar quando é costume de muitos. Desigrejados, né? Essa é uma filosofia e uma teologia, uma teoria, até anotei o nome da pessoa aqui, é chamada Karen Bomilcar, né? Nos anos 70, 80, ela começou com essa ideia de dizer desigrejado. Era também uma psicóloga. E falava dessa necessidade, que necessariamente crente pode não estar na igreja. E foi criando, então, depois do neopentecostalismo, um relativismo muito grande em função do seguinte: Deus está em todos os lugares, Ele se faz presente na minha vida, eu sou o templo do Espírito Santo de Deus, então não preciso necessariamente estar na igreja. Hoje no IBGE já existe uma pesquisa e já dá um bom grau, quando fala-se de instituições religiosas, etc., a citação hoje fala, e os desigrejados, quer dizer, já existe ali uma classificação. Os caras já abriram estatística. Já abriram estatística para os desigrejados. Nós sabemos disso, não é, pastor Gilael? São muitos. E os irmãos. Aí vem uma questão. O jovem Vitor, ele me deu aqui como se diz, uma situação que me deixou um pouco para pensar, quando ele citou a mulher samaritana, e que importa que eu adoro espírito e verdade nessa discussão. Olha só, meus queridos, eu de manhã eu estava pensando nesse assunto e nós chegamos à seguinte conclusão: ovelha se alimenta no aprisco, ovelha precisa andar em rebanho, ovelha não anda sozinha, ovelha não tem defesa. A Bíblia, lá do início até o fim, nos trata como ovelha. Então, eu não acredito que ovelha possa se alimentar sozinha. Ovelha precisa do pastor. Pastor está onde? Na igreja. Nós somos ovelha. Agora, existe bodes, né? Bodes não precisa de pastor. Ovelhas não precisa de lobo para ser pastor. Ovelhas precisa de pastor de verdade. Agora, bodes até pode ter lobo lá e está tudo bem, entendeu? A questão é saber que tipo de cristão nós somos. Quem realmente nós somos. Porque, na verdade, é assim, mas o senhor está dizendo que os desigrejados não são crentes? Não, querido. Eu estou dizendo para você o seguinte, que você não tem condições de estar em comunhão com isso. Você pode ser crente, mas estar em comunhão com o Espírito Santo de Deus se você não estiver em unidade com seus irmãos. E aí vem o texto que foi falado aí de Atos, lá em Apocalipse 1, se não me engano, no versículo 19, fala que o anjo do Senhor dizendo que via os 7 castiçais, que representam as 7 igrejas. Presta atenção, na época havia 7 igrejas, as igrejas que estavam, né, na Ásia Menor, ali nós sabemos a igreja que está dentro, inserida, a igreja que está em Éfeso, a igreja que está em Laodiceia, o anjo do Senhor que está a igreja. O anjo do Senhor é o pastor, a igreja. Então essa carta foi citada aquelas igrejas. E ali havia 7 castiçais, que representam as 7 igrejas. Só que, para que nós enxergamos Jesus Cristo no meio dessas 7 igrejas, elas necessariamente têm que estar em unidade, em comunhão.
E é tão maravilhoso essa multiforme graça, e eu não entendo como nós podemos dizer que o cristão desigrejado ele está em comunhão com Deus. Ele pode ser cristão, mas ele não está em comunhão com o Espírito Santo desigrejado. O senhor está sendo duro, pastor. Não, querido. Deus permite uma multiforme graça, uma variante de hermenêutica, de pregação, de doutrinas enormes. Olha, as doutrinas que estão constituídas na sã doutrina da palavra, todas elas vêm de Cristo, porque está dentro do embasamento bíblico. Né? Se está dentro então elas são de Cristo. Então você escolhe, essa igreja é muito pentecostal, escolhe uma mais fundamentalista, essa igreja é muito liberal, escolhe uma mais fechada. O que não pode acontecer é que você ficar sem alimentar, dizer que é crente, está forte, e não se alimentar da palavra, da pregação, da unidade, da comunhão, do louvor. Porque quando nós vamos à igreja, tem um detalhe, nós vamos prestar culto de adoração e louvor a Deus. Nós vamos mostrar a Deus quem nós somos, e nós vamos ali também estar em comunhão com os irmãos e receber a palavra que nos alimenta. Nós só vivemos de palavra, nós somos alimentados de palavra, nós somos alimentados o tempo todo de estudo, de comunhão, independente das dificuldades. O que nós vemos hoje é que os desigrejados, boa parte deles, 90%, teve alguma decepção, ou com o pastor, ou com a liderança da igreja, ou foi discriminado, ou foi marginalizado, Brasília, né? Ou foi achincalhado dentro da igreja. Ele perdeu, ele teve ali um problema qualquer que fez ele ficar triste e se afastar, até muitas vezes para não perder, não se desviar. Sim. Aí ele sai de uma, mas entra em outra, sim, não vai ficar fora. Sim. Meu querido, presta atenção, igreja, você é deserto, você aprende nas dificuldades que você tem com o irmão. O pastor me aborreceu, mas Jesus não te aborreceu. Quem vai te salvar é Jesus, não é o pastor. Então você tem que buscar Jesus Cristo, tem que buscar o alimento da palavra. É por isso que eu falo, existe uma grande diferença entre ser cristão e está literalmente sendo usado pelo Espírito Santo de Deus, está intimamente em comunhão com o Espírito Santo de Deus, porque não adianta nada você ser cristão e não estar em comunhão com o Espírito Santo de Deus. Uma coisa está relacionada à outra, e aí o que traz essa comunhão com o Espírito Santo de Deus é a igreja, e aí nós vemos o livro de Atos, e aí nós vemos essa leitura, e aí nós vemos pegar o Apocalipse 1:20, e aí nós vemos o escritor de Hebreus falando em Hebreus, como foi citado aqui, né, sobre a questão de congregar. É necessário. Se a Bíblia fala que nós não devemos deixar de congregar, como é costume de muitos, por que então nós deixamos de congregar porque nos aborrecemos com alguém? Procura uma outra igreja. E olha, pastor, só um parêntese aqui, Gilaus. Quando eu disse que era possível, não é que eu estava defendendo nenhum tipo de licença aqui para criar uma palavra de desigrejamento. Não era por isso. Até porque eu acredito que verdadeiramente aquele que está desigrejado, ele precisa se arrepender e se converter. E eu digo isso porque existem pessoas que estão enfermas, que estão doentes, que não deixam de ser cristãos, não deixam de ser salvos porque não estão dentro da comunhão. Entende? Até porque também a Bíblia vai dizer que nós, como igreja, nós fazemos parte do corpo de Cristo. Então, todo membro, quando ele é deslocado do corpo, o que acontece? Esse membro vai entrar em estado de putrefação e vai morrer. Da mesma forma somos nós. É necessário que nós congreguemos. Não estou aqui batendo de frente com isso. Mas estou apenas só explicando a respeito da minha fala para não ficar parecendo que eu estava abonando esse tipo de conduta. Até porque quem se converte genuinamente, sim, ele sente a necessidade de congregar. Sim. Isso é fato. Sim. Inclusive, Apocalipse 1, versículo 3 vai dizer que feliz é aquele, bem-aventurado é aquele que guarda as palavras dessa profecia. Nós podemos colocar a profecia, tanto a profecia do Apocalipse, sim, quanto a profecia da própria Bíblia, que diz que nós devemos congregar. Até porque quando a pessoa vai deixando de congregar, você pode observar que a fé dela já não está mais a mesma. Por isso que ela está deixando de congregar. E a questão também é do tratado, porque assim, gente, muitos são desigrejados porque se rebelou contra o pastor, sim, ou se rebelou contra a autoridade da igreja. Muito bem. Entendeu? Então é uma questão de caráter cristão mesmo. Nós vamos a um intervalo. Na volta, nós vamos tocar na questão dos extremos. Nós temos dois extremos aí. O primeiro extremo é o templocentrismo. O cara é cristão no templo, né? Ele é... Bom.
Por quê? Ele só lê a Bíblia quando vai para lá, ele só ora quando está lá. Boa. Entendeu? E ao passo que nós temos um outro extremo. Tem gente que não sabe ser crente fora do templo, isso é uma realidade. Sim. E o outro passo é esse cristianismo que não quer comunhão com os irmãos, que não quer se juntar, né, à congregação, à igreja. É um outro extremo. Mas por que esses extremos? Ou quais são as causas desses extremos? Daqui a pouco a gente volta. Vem aí, o povo merece respeito. E a gente volta para a segunda parte do nosso debate Melodia de hoje. A partir de agora, o povo merece respeito, com Ebenezer Fagundes. O nosso comentário de hoje é sobre suspensão da venda de fertilizante russo não afeta o Brasil, diz ministra, mas guerra impede transporte. O Brasil não foi incluído na lista de países para os quais o governo de Vladimir Putin quer suspender as exportações russas de fertilizantes, informou a ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Entretanto, novas compras do produto estão inviabilizadas enquanto durar a guerra travada pela Rússia na Ucrânia, devido à falta de transporte em razão do conflito. Nesta sexta-feira, dia 4, o governo russo anunciou que recomendou aos produtores locais de fertilizantes que suspendam suas exportações. A Rússia é um dos principais fabricantes mundiais de fertilizantes. Cerca de 25% das importações brasileiras do produto vem do país. Em fevereiro, uma semana antes da invasão da Ucrânia, o presidente Jair Bolsonaro esteve na Rússia e se encontrou com Vladimir Putin. Uma das justificativas para a viagem foi justamente tratar das compras de fertilizantes pelo Brasil. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, foi informada pela embaixada da Rússia que a suspensão das exportações de fertilizantes não inclui o Brasil. Ela disse, porém, que a guerra praticamente inviabilizou o embarque de produtos nos portos russos. Um dos motivos é que empresas de seguro têm se recusado a fazer seguro dos navios que se dirigem ao país devido ao conflito. Com isso, o Brasil não deve conseguir fazer novas importações de fertilizantes da Rússia enquanto durar o conflito. Segundo a ministra, o estoque brasileiro de fertilizantes é suficiente para 3 meses. Ele disse esperar que antes desse período a guerra tenha acabado e o transporte de mercadorias entre Rússia e Brasil tenha sido normalizado. Cai por terra, portanto, a notícia que vinculou em todos os órgãos de imprensa aqui no Brasil, notadamente aqueles grandes veículos que querem a derrubada do Jair Bolsonaro a todo custo, dizendo que a Rússia tinha proibido exportação para o Brasil. O governo russo nunca falou isso. Eles querem, de alguma forma, inviabilizar a eleição do presidente Jair Bolsonaro em outubro deste ano. E tudo isto é muito triste para o nosso povo. Afinal de contas, o povo merece respeito. A Melodia tem o apoio cultural das empresas a seguir. Brasil, Brasil, Brasil Atacarejo. O atacado e varejo para comprar barato. Barato de verdade. Linguiça para churrasco Naturabis quilo, 11,80. Feijão carioca Padim Mais, 1 quilo, 5,98. Açúcar Cristal Vida, 1 quilo, 3,98. Ofertas válidas até 9 de março. Em frente ao shopping Conquista Sul. É o Brasil, Brasil Atacarejo. Esse é mais barato, esse é nosso. Falcão Calçados, a sua melhor opção em calçados e artigos esportivos. Destaque feminino Via Marte, Ramarim, Comfort Flex, Dakota, Piccadilly. Masculino, Samelo, Ferracini, Freeway, Pegada, Tênis Fila, Umbro, Topper, Rainha, Mizuno, Olímpicos. Infantil, Bibi, All Star, Pé com Pé, Avenida Lauro de Freitas, 19. Falcão Calçados, a certeza de uma boa compra. 77-2101-4951. Falcão Calçados. Agência de viagens, pois não? Alô, eu queria fazer uma reserva num voo para Nova York amanhã à noite. Nova York, ok, momentinho. O senhor prefere viajar pela tudo igual, pela não interessa ou pela dá na mesma? Bom, pode ser tudo igual, dá na mesma. Na verdade, não interessa. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Não existem grandes empresas sem grandes marcas. Debate Melodia.
Voltamos para o nosso debate. Hoje, segunda-feira, 7 de março, estamos discutindo este tema. É possível ser cristão sem ir à igreja? Bom, nós ficamos aqui devendo, antes do intervalo, essa questão dos extremos, né? Os cristãos que se tornaram templocentristas dependem do templo. Se deixarem de ir ao templo, também deixam de ser cristãos, porque não oram mais, não leem mais a Bíblia, enfim, não louvam mais, não adoram mais, porque só fazem quando estão lá. E os que também não querem, dizem ser cristãos, mas não querem comunhão com os irmãos, congregar. Eu já li o texto de Atos 2,44, que diz que os que criam estavam juntos, né? E aí, Flávio, nós vamos falar de que a igreja do primeiro século, ali, dos discípulos, ela não dependeu do templo, né? E acho que o templo veio depois, né? Acho que depois lá do concílio lá em Roma. Enfim, e aí você percebe, primeiro eu vou tocar nessa questão desse primeiro extremo, do templocentrismo, de que é possível que o templo, na visão de alguns, ele seja o local mais importante, porque a depender de como você o trata, então sem ele não há cristianismo, né? Esse extremo é perigoso mesmo, porque se você pega uma pessoa dessa, que depende do templo para ser cristão, e você joga ela aqui, como a gente viu aqui no Instagram agora, que a China proibiu literalmente, é uma lei lá, até culto online não pode, então ela deixa de ser cristão na mesma hora. E quando o Brasil, futuramente, eu acredito que vai também entrar nessa linha, vai começar a proibir, porque o evangelho vai ser perseguido mundialmente, não tem para onde correr. Então muita gente vai deixar de ser cristão. É um extremo perigoso. Eu sou totalmente contra a pessoa que tem essa linha de que eu preciso ser cristão só no dia de culto. É aquela coisa, né? Eu sou cristão só no domingo. Na segunda-feira eu não sou mais. Eu só sou cristão agora na terça ou na quarta. É perigoso, é perigoso. É uma linha realmente, um extremo muito perigoso, viu? Paulo disse em Antenas que Deus não habita em templos feitos por mãos. O que ele queria dizer com isso? Ali, na verdade, ele estava combatendo a idolatria, né? Porque ele estava vendo várias imagens, vários altares, e aí ele viu um altar lá, o Deus desconhecido. E quando ele fala que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, ele não estava quebrando essa ideia de que você não precisa ir ao templo. O que ele estava dizendo é que chegou uma nova época em que esse templo somos nós. O Espírito Santo habita em nós. Essa era a ideia que ele queria passar. Tira esse Deus de pau aí, esse Deus de pedra, esse altar, esse templozinho que você fez, e o Espírito Santo que habitar em você. Esse Deus desconhecido que habitar em você. Até porque Paulo, quando chegava em alguma cidade, para ensinar, ele ia para o templo. Só que ele não tinha essa ideia de que para você ser um cristão, você precisa estar no templo. Porque nós vamos ver, por exemplo, pessoas que foram batizadas, se eu não me engano foi Filipe, né, que batiza o eunuco, ele se converte ali dentro da carruagem e depois volta para a cidade dele. A gente vai ver... Samaria. Sim, depois a gente vai ele ver... foi para Decápolis. Entendeu? Tem o Gadareno, que ele se converte, ele começa a pregar ali nas 10 cidades. Então, Cristo, você encontra ele. Agora, a ideia do templo, a gente tem que tomar cuidado para não cair nesse extremo. Porque senão a gente vai cair na ideia de que eu só preciso ser cristão um dia de culto. O dia que eu não preciso ir à igreja, ao templo, eu não preciso ser cristão. E tem muita gente nesse extremo, viu? Só lê a Bíblia domingo, aí na segunda guarda. Eu conheço pessoas que já ficaram uma semana procurando óculos. E quando foi ver, o óculos estava em cima da Bíblia no quarto. Só foi achar no outro domingo porque foi pro culto. Porque só lê a Bíblia no culto. Ainda permeia bastante essa ideia de que o templo é sagrado, que é um lugar diferenciado, especial, Augusto, e que alguns cristãos ainda fazem reverência quando passam em frente ao templo, por exemplo, né? Alguns ainda se benzem, enfim, né? Tem toda essa reverência diante do templo. Qual é o significado do templo ainda hoje,
para o cristianismo, você acha? Olha, cabe a gente ressaltar que o templo ele nada mais é do que uma edificação feita de tijolo, como qualquer outra edificação, como qualquer outro prédio, entende? Passivo de intempéries da própria natureza destruí-lo, como a gente vê cidades aí que foram alagadas e que templos também sofreram com essas intempéries. Então ele não é uma edificação acima de qualquer outra. Ele é uma edificação comum, como qualquer outra edificação feita de tijolo de alvenaria, de bloco de alvenaria, de cimento e de reboco. Mas o que acontece? Eu devo respeitar aquele lugar por aquilo que nele é praticado. Ali não é, por exemplo, uma casa de show. Ali não é um lugar de você ir para bater resenha. Não. Muito pelo contrário. Ali é um lugar onde vocês se reúnem, os santos se reúnem para buscar a Deus. Então, na minha visão, na minha concepção, a reverência e o respeito que você tem que ter aquele lugar é pelo que nele é praticado, pelo que nele é feito. Por isso que aquele lugar tem que ser respeitado. Mas não estou dizendo que isso faça ele de uma edificação maior e mais importante do que todas as outras. Mas ele deve sim ser respeitado. Entende? De forma alguma você pode fazer alguma coisa que possa trazer um desrespeito, sabe? Até porque aquilo ali também é um símbolo. Aquilo é um símbolo. Todo mundo que passa, por exemplo, pela igreja de cada um de nós fala assim, aqui tem uma igreja. A igreja tem um ponto de referência para você ver que a igreja não é simplesmente, sabe? A igreja ela tem um ponto de referência. Chega numa rua e fala bem assim, na rua que tem uma igreja na esquina, como é o caso da igreja aqui do irmão Flávio, naquela rua que tem uma igreja que é de frente para a esquina, entende? Então aquele lugar tem que ser respeitado. Ele é uma edificação comum? É. Mas ele tem que ser respeitado pelo que nele é praticado. Até porque o importante não é o que está no templo. O importante é a igreja que vai ao templo. Isso. Por que Deus se manifesta no templo? Sim. Porque a igreja está reunida no templo. Isso. Não é o templo que vai para a igreja, é a igreja que se reúne ao templo. Por que Deus se manifesta no templo? Porque a igreja sai de casa e se junta, se reúne ao templo. Então, quando a igreja está unida, o que Gilaelso disse aqui, quando a igreja está unida, atrai o céu mais rápido. A união da igreja atrai o céu mais rápido. Por isso que milagres acontecem, libertação. Isso. Essa, para mim, é a importância do templo. Não a quer dizer que reúne. Aquela edificação, ela tenha por si só, ela carrega por si só um poder. Não. Mas o poder está naqueles que habitam aquela edificação. Porque tem uma diferença grande, não é, pastor Valverde? De você ir à igreja e você ser a igreja. Isso. Pastor Val, de onde nasceu essa ideia de templo? Como é que isso nasceu? Bem, a palavra templo, ela no aramaico ela quer dizer Bet Elohim, né? Casa do Senhor, né? E é interessante porque quando a gente fala de templo, a gente tem que ter muito cuidado, porque nós vamos lembrar que isso surgiu mesmo, a ideia de sinagogas era templos, sinagoga era templo, na época do judaísmo. Porque quando eles saíram cativos da Babilônia, que eles voltaram para Jerusalém, então eles construíam as sinagogas, que era o lugar que eles adoravam ao Senhor. E daí surgiu essa ideia de sinagoga, e depois veio templo. Agora, na era cristã, o que é importante nós observarmos é o seguinte: a comunhão que nós temos que ter com os irmãos é que nos faz nos aproximar de Deus. Ei, pastor, não estou entendendo. O que o senhor quer dizer? Como nós temos que ter comunhão com Deus? Sim. Existe uma linha tênue de intercessão, de um relacionamento que você tem que ter com Deus. E essa linha, ela é apresentada, essa ligação na vertical, você e Deus. Mas essa intercessão só acontece que quando você está em comunhão com seu irmão. Aí é uma linha horizontal. São linhas imaginárias. Uma vai para a vertical, você e Deus, sobe. E a outra é eu e o irmão. Então esse cruzamento de linha que se chama intercessão. Exatamente a cruz. Isso. É nesse ponto que nós somos chamados para essa questão do relacionamento. Porque se você só tem um relacionamento com Deus e você vive numa comunidade e que todos ali professam a mesma fé, você tem que ter comunhão com esses irmãos. Sim. A igreja
O templo é o lugar que você encontra, isso eu estou falando no modo cristão. A pergunta que o nobre fez foi quando surgiu a ideia de templo. E eu respondi que foi nos dias de Israel voltando do Egito, do exílio babilônico, lá no ano 560 a.C. Só que nessa concepção nossa cristã hoje, nós temos que entender que essa comunhão que nós temos, é necessário um local para essas reuniões. É necessário que a gente esteja nesse local e ali seja uma igreja do Senhor. Por quê? Porque ali nós vamos ter comunhão profunda com os irmãos e com Deus. É essa linha imaginária de nós para Deus e de Deus para o homem. Mas esse local pode não ser um templo? Pode não ser um templo, meu querido. Eu já vi igrejas que era uma lona parecida, não querendo, uma lona que era quase tenda, um circo, uma tenda, uma lona mesmo que era um antigo circo, as pessoas se reuniam e ali cultuavam o Senhor. Mas é necessário que nós termos essa comunhão. Você não pode ser crente se você não tiver comunhão. E nós lemos isso aí em Atos 2,40. E eu vou repetir de novo, Apocalipse 1,20 fala que a gente só viu Deus quando as 7 igrejas estavam reunidas. Então ali era a comunhão, quando Jesus aparece, quando o anjo do Senhor aparece. Atos 1,19, Apocalipse 1, a partir do versículo 19, a visão que João teve, entendeu? E o Espírito Santo, o anjo do Senhor falando a João, que as 7 igrejas estavam reunidas. E ali você pode ler esse texto aí, você vai ver. Então o que chama a atenção nisso é exatamente isso. É necessário nós termos uma comunhão com os irmãos. E eu falo ainda mais, os desigrejados eles crescem muito. Eu vou repetir de novo. Pelas decepções que eles têm com as lideranças. Eles não querem mais ir para a igreja. Pela decepção que eles às vezes são achincalhados pelos irmãos. São pessoas feridas, né? São pessoas feridas na alma. Meu querido, se você deixar a sua alma se ferir com tudo que você ouve na igreja, se eu deixasse, eu não estava na igreja. Porque olha só o que acontece. Você é achincalhado quando você prega, às vezes as pessoas vão lá e discriminam a tua pregação. Se você vai louvar a Deus, às vezes você é achincalhado por isso. Olha como é que ele canta mal, ou ele nem sabe tocar. Muitos esquecem que eu não tenho o dedo base na mão para fazer o baixo no teclado, e aí critica a forma com que o som sai. Entendeu? Ele só canta hino do cantor cristão, um Sé quadrado. Vão reclamar. Então, se você for olhar as reclamações da forma com que você anda, se você tem barba ou não, se você é pobre ou não e mora mal, você vai sair da igreja. As pessoas desigrejadas acontecem por isso. A nossa fé, ela não pode estar baseada naquilo que a gente vê, o que as pessoas falam para nós. Que nos destrói e nos desconstrói dentro da igreja. O lugar que nós somos mais ameaçados na nossa integridade moral, na nossa integridade física e na nossa integridade espiritual é dentro da igreja. É o lugar que o crente é mais discriminado. Agora, isso não pode ser levado em conta pela emoção, porque igreja não é emoção. Sim. Igreja é razão. Igreja é a certeza daquilo que você tem crido, o Senhor é a certeza daquilo que você tem crido. Essa vida espiritual sua tem que estar baseada e pautada em Cristo Jesus, salva e liberta. Como Paulo disse que o alvo que é Cristo, né? Exatamente. Eu não conheço nenhum templo, nenhuma igreja, nenhuma placa de igreja, nenhum líder dessas grandes igrejas que falam aí, etc., que discriminam. Eu não sei por quê, se ninguém deles vão botar um filho para morrer na cruz pelo meu pecado. E só Jesus fez isso. Então, a comunhão que nós temos que ter, antes de mais nada, é com Cristo Jesus. Isso. E depois, comunhão com os irmãos. É essa relação que eu estou falando. O que é importante nós percebermos é que não adianta, querido. Você não tem desculpa para ser desigrejado. Você pode ser desigrejado, mas uma desculpa pautada em Cristo para ser desigrejado você não tem. Você está pautado nas coisas que você viveu. Sim. Pastor, é porque muitos aí devem estar pensando agora que está ouvindo o programa. O senhor nunca passou as decepções que eu passei. Você já foi achincalhado dentro da igreja? Você já foi traído dentro das igrejas pelos seus irmãos? Você já foi roubado dentro da igreja? Você já levou esculacho dentro das igrejas? Então, eu passei por isso. Então, se eu passei por isso, eu tenho aqui testemunho para dar a vocês que a tua fé tem que estar pautada em Cristo Jesus. Em Jesus Cristo é que a nossa fé tem que estar pautada. É na salvação. E isso depende muitas vezes de alimentar, sim, e na maioria das vezes, estar em comunhão com a igreja. É lá que você vai curar suas feridas, porque é no confronto. Se a igreja é o teu deserto, então você vai aprender no deserto. Se a igreja é o teu projeto de salvação, a tua doutrina salva você, então você vai aprender a aprender a sua doutrina. Agora, mas o importante é a salvação.
O próprio Jesus, ele dá um exemplo sobre essa intercessão que o senhor falou. Ele fala que o maior dos mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas. E o próximo como a si mesmo. Essa base é a base do cristianismo. A gente volta e vê o salmista Davi dizendo quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então nós vamos desconstruir o que a palavra de Deus fala sobre o Salmo, sobre essa quão bom e suave é que os irmãos, 121, 133. Vamos desconstruir o que Paulo fala quando Paulo fala dos ajuntar. Inclusive, quando ele admoesta a igreja em Corinto, que ele fala, quando você já juntei para pior, não para melhor, lá em 1 Coríntios. Então você vai desconstruir, ele fala, mas é necessário porque ali, quando entregar, você espera um pelo outro. Ele não fala, já que você se ajunta para melhor, se separa. Cada um vai para o seu rumo e fica em casa desigrejado. Não, ele fala, há comunhão. E o Senhor Jesus, na noite que foi traído, aí onde eles estavam, em comunhão. E ali o Paulo fala, depois que ele admoesta, porque vocês se juntam para pior, vocês são péssimos, vocês de Coríntios, dá trabalho esse povo de Coríntios, agora vem aqui, vamos comer a ceia do Senhor, vamos alimentar do pão e do sangue de Cristo. Muito bem. Olha, 11h51, Flávio, vamos lá. Recentemente o templo foi nos tirado por alguns dias, a pandemia. Isso, bem lembrado. Eu tive conversando com alguns pastores e vários estão reclamando de que muitos irmãos que aderiram ao culto online não voltaram para o templo. Né? Nunca mais se viram essas pessoas depois dos cultos online. Sim. É uma reclamação de vários pastores. Inclusive lá na que eu congrego também. Pronto. E aí? Qual é o saldo que a gente pode tirar disso aí? Pronto, eu vou ser bem objetivo para dar tempo para meus companheiros falarem também. É um perigo, porque... eu costumo dizer assim, não entre na zona de conforto, porque vai dar muito trabalho para você sair dela. É muito trabalhoso você sair da zona de conforto, porque dá vontade de ficar lá mesmo. Eu testemunho próprio, eu não me adaptei a culto online. Eu prefiro ir. Também não. Eu não consigo. Um menino chora aqui, aí uma notificação no WhatsApp, aí você já sai do culto online, já vai ver quem é, alguém que liga. Eu acho que você consegue... ter uma ligação mais sensível com o céu quando você está num culto presencial. Isso dedicando um tempo, né? Eu acredito que eu vou falar sem medo nenhum, que uma pessoa que não voltou mais para o culto presencial e, entre aspas, está gostando do culto online, primeiro motivo, ela já não estava muito firmada antes da pandemia. Segundo motivo, ela usou isso de pretexto, de argumento, para falar que ela pode ser crente em casa. Eu só concordo, você que está me ouvindo, eu só concordo de você que se diz cristão deixar de congregar se você for para a China, se você for para a Coreia do Norte, países que proíbem a pregação do evangelho. Mas se você estiver no Brasil, você tem que congregar, porque senão você está correndo um sério risco de colocar a sua salvação em risco, porque você vai se tornar uma presa fácil do diabo. Primeiro extremo que nós abordamos foi o cristianismo com templocentrismo. Isso. E agora essa ausência, Vitor, de comunhão, né? de congregar. Pelo que nós lemos aqui e pelo que nós entendemos de igreja, a ideia passada por Jesus é essa ideia de que os cristãos, os que creem, estão sempre juntos, né? Essa comunhão proposta pelo Evangelho. Então, parece inadmissível mesmo um cristianismo sem comunhão, sem inadmissível congregar, até né? porque a própria Bíblia diz que é necessário isso. Então, é um equívoco. O senhor fala em qual sentido? Não querer congregar. Não querer congregar é um equívoco. E mais uma vez eu digo e repito o que eu falei. É necessário com que a pessoa que não queira mais congregar haja um verdadeiro arrependimento sobre a vida dela. A fé dela não está bem. Não está bem. É necessário com que a pessoa congregue. É de extrema necessidade. Existem casos de pessoas que, por exemplo, trabalham à noite, moram distante das suas igrejas. Existem casos que
Isso acaba fazendo a pessoa com que vira e mexe, a pessoa não tenha como ir em um culto de quarta-feira, em um culto de sexta-feira. No caso de pessoas também que fazem faculdade à noite, entende? Existem esses casos. Só que é de extrema necessidade. Não estou falando aqui de placa de igreja. Estou falando aqui é de extrema necessidade a pessoa congregar. E é sim um equívoco a pessoa não querer congregar. Mas a pessoa pode argumentar, mas é porque eu fui machucada, eu fui, enfim, os relacionamentos não deram certo lá na igreja. Por isso eu não quero mais. Geralmente as pessoas têm esse tipo de argumentos, Isso. né? E aí? Isso. Olha, quando perguntaram a Jesus a respeito de perdão, Jesus fala que você não perdoa só 7 vezes por dia, mas sim 70 vezes 7. Então, por mais que você foi ferido, por mais que você foi agredido, assim como o pastor Val aqui, que ele até deu o testemunho aí a respeito do que já aconteceu com ele, você deve deixar essas coisas para trás. É o que Paulo fala. Deixando para trás. Por quê? Passou, para o alvo, ficou para trás, eu prossigo para o alvo que é Cristo. Se o meu irmão, ele se torna uma pedra no meio do meu caminho, quando você está na pista aqui dirigindo, aparece uma pedra na sua frente, você vai parar? Você vai falar assim, poxa, eu não vou para onde eu tô indo. Por quê? Porque tem uma pedra. O que você faz? Você tira o pé do acelerador e desvia dessa pedra. Mas muitas vezes a gente tem dificuldade de fazer isso na nossa vida com Deus. Não necessariamente na nossa vida com Deus, porque Deus ele não é uma pedra conosco. Muito pelo contrário, ele é uma pedra de edificação. Mas existem pessoas que são pedra na nossa vida, sabe? E é necessário com que nós venhamos a saber nos desviar dessas situações de desconforto e perdoar, deixando para trás o que ficou. E se não der, procura um lugar que se você se sente bem. Isso. Não é o templo que vai te salvar e nem você é obrigado se você não consegue, se a presença daqueles irmãos está te afastando do Espírito Santo de Deus na tua vida, procura um lugar que te aproxima do Espírito Santo de Deus na tua vida. Então não é o lugar que você está, é o Espírito Santo de Deus está em você e você se sentir alimentado pela palavra. Então se você não está alimentado ali, procura um lugar e congregue. Foi até dito aqui, eu não lembro se foi pelo pastor Flávio ou se foi pelo pastor Val, mas foi dito que a fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus. Então, quando eu não congrego, eu deixo de ouvir a palavra de Deus. Eu deixo de ser alimentado por ela. Porque, óbvio que a minha leitura ali devocional de todos os dias, ela me alimenta, mas é necessário eu ouvir. E para você ter uma noção de algo muito interessante, no tempo com os irmãos, para você ver como é algo muito interessante, nós temos acesso à graça de Cristo através do quê? Da fé. Não é isso? E se a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, então é necessário eu ouvir a palavra de Deus para que eu tenha fé para acessar aquilo que me torna salvo. E quando é que houve a descida do Espírito Santo? Quando a igreja estava reunida. Então é necessário haver essa reunião, essa comunhão. A atmosfera é outra. Isso. Quando a igreja se junta. As brasas se juntar para fazer uma fogueira. Entendeu? É outro nível. Isso. É outro nível. Isso. É outro nível. O caso mesmo daquela conferência. Eu acho que o mais perigoso, aí entra o que o pastor Val disse, com muita sabedoria, a questão do líder. É mais perigoso você deixar de ser acompanhado por um pastor do que você deixar de ir ao templo. Isso. Muito bem, gente, 11 horas e 59 minutos, eu não tenho mais tempo. Ponto final no nosso Debate Melodia de hoje. Debate Melodia. Agradecendo o missionário Flávio, também o missionário Vitor Augusto, o pastor Valverde, muito obrigado a todos. E é isso aí, é um assunto para a gente pensar e também aconselhar os outros irmãos que porventura estejam nessas situações, com esse tipo de dúvida. A gente pode falar e vamos pensar no assunto e vamos construir a nossa opinião bíblica a cada dia para ficar com ela mais forte, tá bom? Gente, muito obrigado mais uma vez a todos. Rádio Chafé está chegando e o Debate Melodia fica assim, amanhã, terça-feira, 8 de março, Dia Internacional da Mulher, gente. Um abraço a todas as mulheres. E um beijo para vocês. Vocês estão maravilhosas e a gente sente muita falta de vocês em nossa vida sempre. E amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta para mais um Debate.